Leitura do Evangelho segundo João, capítulo 12, versículos 20 a 33. Entre o povo que tinha ido a Jerusalém para tomar parte na festa, estavam alguns não-judeus. Eles foram falar com Filipe, que era da cidade de Betsaida, na Galileia, e pediram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizer isso a André e os dois foram falar com Jesus. Então ele respondeu: chegou a hora de ser revelada a natureza divina do Filho do Homem. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se um grão de trigo não for jogado na terra e não morrer, ele continuará a ser apenas um grão, mas se morrer, dará muito trigo. Quem ama a sua vida, não terá a vida verdadeira, mas quem não se apega à sua vida neste mundo, ganhará para sempre a vida verdadeira. Quem quiser me servir, siga-me, e onde eu estiver, ali também estará este meu servo, e o meu Pai honrará todos os que me servem. Jesus continuou: agora estou sentindo uma grande aflição. O que é que eu vou dizer? Será que vou dizer: Pai, livra-me desta hora de sofrimento? Não, pois foi para passar por esta hora que eu vim. Pai, revela a tua presença gloriosa. Então do céu veio uma voz que dizia: eu já a revelei e a revelarei de novo. A multidão que estava ali ouviu a voz e dizia que era um trovão. Outros afirmavam que um anjo tinha falado com Jesus, mas ele disse: não foi por minha causa que veio esta voz, mas por causa de vocês. Chegou a hora de este mundo ser julgado, e aquele que manda nele será expulso. E quando eu for levantado da terra, atrairei todas as pessoas para mim. Ele disse isto para indicar de que maneira ia morrer. Amém. A comunidade pode se sentar. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco, assim como já foi suplicado, já foi pedido, que nos ilumine e certamente nos iluminará. Nós temos dois nomes gregos no texto: André e Filipe, Filipe e André. Dentre os discípulos, se não me engano, são os únicos nomes gregos. O texto diz que não-judeus queriam conhecer Jesus, ou, na linguagem de hoje, queriam ver Jesus. E esses não-judeus, em outras traduções, são citados como gregos. Gregos queriam conhecer Jesus. E é interessante, então, que eles se reportam aos de nome grego, os dois discípulos de nome grego. Isso nos dá uma ideia de que as pessoas sempre procuram aquelas com quem elas se identificam, né? Ou com quem teria uma nacionalidade ou uma identidade cultural, nem que seja pelo nome. Então isso é algo que é da natureza humana, a gente procurar meios para alcançar nossos interesses. Então essa introdução a respeito dos nomes gregos é para dizer que existem interesses e a gente vai explorar isso melhor no texto. E qual o interesse dos gregos ou dos não-judeus? Qual o interesse que eles têm? Diz o texto que é conhecer Jesus ou ver Jesus. Mas a resposta de Jesus ela é emblemática. É uma resposta que não vai satisfazer de repente as pessoas.
Jesus não diz, chame-os aqui. Já que eles querem me conhecer, chame-os aqui. Jesus não diz isso, pelo menos o relato não afirma isso. E qual é a resposta de Jesus? Foi lida, vou repetir esse trecho. Chegou a hora de ser revelada a natureza divina do Filho do Homem. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se um grão de trigo não for jogado na terra e não morrer, ele continuará a ser apenas um grão. Mas se morrer, dará muito trigo. Quem ama a sua vida não terá a vida verdadeira, mas quem não se apega à sua vida neste mundo, ganhará para sempre a vida verdadeira. Quem quiser me servir, siga-me, e onde eu estiver, ali também estará esse meu servo. E o meu Pai honrará todos os que me servem. Então essa é a resposta de Jesus, ou parte dela. Não é chame-os, venham me conhecer. Ele não diz isso. Ele já afirma sobre a sua morte e como ela será. Quer dizer, se alguém quer conhecer Jesus, deverá conhecê-lo pela sua Páscoa. Será então que para conhecer Jesus deve ser pela sua Páscoa? A propósito, sempre que havia interesse em conhecer Jesus, havia aí interesse particular ou interesses particulares. Se vocês olharem para a vida de Jesus desde o seu nascimento, muitos interesses particulares se apresentavam. Isso nos ajuda a entender um pouco qual seria o interesse dos gregos ou dos não-judeus. Quando do nascimento de Jesus, Herodes o Grande teve grande interesse em conhecer Jesus. E qual era a intenção dele? Aniquilar, eliminar o rei que estava ameaçando o seu reinado, Então a gente percebe que os interesses particulares, eles sempre estão chegando de uma forma bastante suspeita na ideia de conhecer Jesus. Quantos de nós, quando fala de conhecer Jesus, não há aí um interesse particular, um interesse pessoal, segundo as intenções? Outros queriam partidarizar o ministério de Jesus. A gente poderia citar vários, Os zelotas, por exemplo, que eram ativistas, inclusive violentos, que alguns meios hoje talvez os qualificassem como terroristas. Eles queriam partidarizar o segmento de Jesus. Então nós temos muitos interesses em conhecer Jesus, menos em conhecer através da Páscoa, da vida de Jesus. E é a partir da Páscoa de Jesus, sua morte e ressurreição, que é possível compreender a sua vida e seu ministério. Então a gente começa a entender que a resposta que Jesus dá aos não-judeus ou aos gregos, aos interesseiros, ela é muito maior do que a expectativa de apenas conhecer Jesus como a gente poderia conhecer qualquer pessoa ou algum lugar. Vamos conhecer o lugar X, vamos fazer uma viagem e conhecer o lugar X. Ou então vamos conhecer a igreja, uma igreja nova, de repente, que a gente tem interesse em conhecer. Vamos conhecer as novas praças que estão sendo reformadas em Vila Velha. Então isso tem interesse particular. Conhecer Jesus não deve ser por interesse particular. E a gente vai vendo na sua resposta o porquê disso. No curso de sua vida terrena, Jesus recusou qualquer projeto pessoal de triunfo e glória humanos. Observem que no curso da vida terrena de Jesus, em nenhum momento ele procura ser glorificado como muitos homens e mulheres procuram ser glorificados, ou seja, interesses particulares. Para abraçar o plano de Deus, Jesus recusa esses interesses. E no curso da sua vida terrena e nessas recusas, ele quer abraçar esse plano de Deus para que o mundo e a humanidade o conheçam. Conhecer Jesus é conhecer o plano de Deus. Mas não é conhecer só a promessa, é conhecer a realização. Em Jesus se cumprem
os planos, as promessas de Deus. Por onde andou, e ele andou bastante, se a gente for ver algum mapa que descreve as andanças de Jesus, ele andou bastante, anunciou e propôs o reino de Deus. Sem qualquer cerimônia ou incômodo, também enfrentou o sistema opressor que distorce a vontade de Deus e assim leva à humilhação e dor pessoas por conta de sua origem, cor, religião ou mesmo identidade de gênero. A gente poderia também listar muitas outras bandeiras aqui. Jesus, quando enfrenta os sistemas, ele também está enfrentando e colocando também à luz do dia os interesses particulares. Esses gregos estão ligados a sistemas opressores, esses não-judeus estão ligados a sistemas opressores. Será que o que ele diz é só para esses gregos? Ou ele tem interesse em dizer para outras pessoas? Mas principalmente, quando ele enfrenta os sistemas, ele também mostra que esses sistemas levam as pessoas, independente das suas pautas pelas quais lutam, são pautas importantes. Ele mostra principalmente que essas opressões levam à fome e à miséria profunda. Então aqui a gente traz a discussão também do que é prioridade para a igreja quando ela proclama o reino de Deus como fez Jesus. Se são pautas ou se é a prioridade, como ele anunciou no seu primeiro discurso na sinagoga, que a prioridade do reino é para os pobres. Tirar as pessoas da miséria. Essa é a prioridade de Jesus. Não nega as pautas importantes, mas a prioridade é acabar com a fome e com a miséria, acabar com a opressão. Não se curvou àqueles que dominavam o mundo, mas os desafiou de frente. Assim foi torturado e morto na cruz. A sua morte foi a consequência lógica e mais do que lógica. A morte de Jesus foi a consequência da sua fidelidade a Deus. Quem é fiel a Deus, sofre. Quem é fiel a Deus é perseguido. Você pode ver que enquanto você não está sendo perseguido de alguma forma, sofrendo por causa do Evangelho, lembra de Paulo? Quando ele narra seus dramas, é porque ele busca ser fiel a Deus. Então, quando a gente é fiel a Deus, a forma da gente medir a nossa fidelidade é porque a gente é perseguido. A gente vai ter dificuldade de lutar pelo reino. Então, ele não se curvou àqueles que dominavam o mundo, mas os desafiou de frente. A sua morte foi consequência lógica e, mais do que isso, consequência fiel da sua entrega ao projeto de Deus, que é humanizar o mundo e humanizar as pessoas. O Evangelho de João, ele não trata como Mateus costuma tratar, e Marcos também, a questão da humanidade, o reino de humanidade. Jesus vem trazer o reino de humanidade. Deus, quando criou o ser humano, criou já numa lógica da humanidade vivendo em harmonia com a sua criação. E aqui Jesus vem para restaurar isso. Então a sua fidelidade é a entrega completa ao projeto de Deus, que é humanizar o mundo, ou reumanizar o mundo e as pessoas. A cruz onde se consumou a hora, como cita Jesus na sua resposta às pessoas que estavam ali, a cruz onde se consumou a hora de Jesus é a expressão suprema de uma vida dada por amor. Jesus começa a mostrar ali tudo o que ele já passou, ele mostra ali que a cruz será o passo extremo que alguém que é fiel a Deus pode dar. A entrega da vida por amor. Naquela cruz, qualquer pessoa pode ver a lição do amor até as últimas consequências. Do amor que se faz dom total. Tanto na história dessa igreja, seus 57 anos, a gente sabe que houve doação de vida. As pessoas talvez não tenham doado a vida no sentido da cruz como Cristo, mas doaram em vários sentidos. Hoje nós fizemos uma peregrinação por vários anos, na manhã antes do café,
e nós percebemos o quanto pessoas, a quantidade de pessoas que se doaram para que esse templo, que é o terceiro templo, né, pudesse estar aqui, para que a gente pudesse estar reunido aqui. E às vezes a gente pensa numa doação muito ligada à construção, mas a gente teve a oportunidade de ouvir relatos de pessoas que se doaram na área da saúde, na área da acolhida, principalmente, com projetos que começaram, né, do pão com mortadela, para chegar na produção e na geração de renda, onde pessoas faziam uma terapia, né, com trabalhos manuais, que também ajuda na humanização, mas também para as pessoas terem dignidade. Então isso são sinais do projeto de Deus, de pessoas que estavam e estão trabalhando para que o projeto de Deus tenha a ver com esse doar a vida. A cruz diz toda a vida de Jesus. A cruz diz toda a vida de Jesus. Então o convite de, ao invés de não, chame essas pessoas para que venham me conhecer, é olhe para a cruz. A cruz, ela mostra toda a vida de Jesus, a forma como ele viveu toda a sua vida. Concluindo, os gregos, entre aspas, queriam conhecer Jesus. Jesus diz não só aos gregos, os não-judeus. Ele não fala, gregos ouçam o que eu vou falar. Jesus, ele fala para todos que estavam presentes. E se fala para todos, fala para nós também. Então ele fala a todos, e especialmente aos seus discípulos e discípulas, que olhem para a cruz. Olhem para a cruz. Nós temos uma cruz aqui e também do lado externo. E nós temos também uma cruz, que é um símbolo que faz parte da nossa vida. Você não precisa olhar para uma cruz física para olhar para a cruz. Lembra de Jesus, lembra do corpo, lembra da comunhão. Então é aos discípulos e a nós que ele faz esse discurso da hora que chegou. O dom da vida é revelado em sua totalidade na cruz. Ao olhar para a cruz, nós vamos enxergar e conhecer o dom da vida em sua totalidade. Porque às vezes a gente acha que a vida é a sobrevivência, né? Que a vida é a gente garantir o dia a dia, a nossa alimentação. Mas o dom da vida, ele é a cruz. A gente só vai participar desse dom da vida se a gente viver conforme Jesus está nos convidando para olhar para a cruz. Que é o quê? Viver como ele viveu. Quem aqui será que vive como Jesus viveu? Eu sei que eu não vivo. Não é à toa que existe um momento de confissão na nossa liturgia. Não é à toa que nós também temos um envio para que a gente faça a prática daquilo que a gente confessa, na esperança de que a gente tenha sim sido transformados pela cruz. E nos molda numa nova maneira de viver. A gente pode também refletir a cruz no batismo, principalmente na Eucaristia. Então a cruz, ela é muito importante para a gente fazer que a nossa vida seja como a de Cristo. É esse Jesus e esta proposta de vida que as pessoas devem testemunhar diante do mundo. Deus não abandona nenhum dos seus. E isso se confirma na vida e na Páscoa de Jesus. Deus não abandona. Se a gente tivesse um momento de testemunhos, a gente ouviria diversos testemunhos de várias pessoas aqui a respeito do Deus que não abandona em momento nenhum. Nem na história de 57 anos da nossa igreja, nem muito menos na história da igreja cristã e muito menos na vida do Cristo. Deus não abandona. Isso se confirma então nessa Páscoa. Quem aceitar essa proposta permanece unido a Jesus, entra na comunidade de Deus, conforme o versículo 26b, poderá ser desprezado pelo mundo.
Se você for desprezado pelo mundo, fique feliz. Mas será honrado por Deus e acolhido como o seu filho foi acolhido. O texto então conclui com a voz do céu. Uma voz do céu que as pessoas confundem achando que é anjo, né? Então, o interesse particular faz que a gente não ouça a voz de Deus. O interesse particular faz com que a gente ache que são anjos falando, ou que sejam até trovões. E aí a gente vai fazer uma comparação rápida aqui, que quando a gente não consegue entender é porque lá no Pentecoste nós estamos chamando as pessoas que ouvem Deus de bêbados. Mas quem tem o Espírito ouve a voz de Deus, e essa voz vem do céu. Deus garante tudo o que é feito e realizado por meio de Jesus. A voz dele é uma garantia. Ele fala para garantir. E ele não fala a Jesus. Jesus fala, isso não foi para mim. Isso foi dito para vocês, os interesseiros. As pessoas que acham que conhecer Jesus tem que ser de acordo com os interesses pessoais. E Jesus aqui afirma que conhecer Jesus tem que ser de acordo com o plano de Deus, de acordo com a cruz. A voz do céu assegura que a forma de viver a proposta por Jesus é verdadeira. A voz do céu assegura que a proposta que Jesus faz do reino e a forma como ele viveu, que a gente pode imitar, que isso é seguro, isso é certo. Ele confirma isso. E Deus garante a sua autenticidade. Confirma-se dessa forma aos discípulos que oferecer a vida por amor não é um caminho de fracasso, como muitos acham. Se doar é coisa de fracassado, isso a gente ouve muito. As pessoas não devem se doar porque isso é coisa de fracassado. De alguma forma, às vezes a gente, no trabalho, na família, às vezes a gente ouve que se doar é coisa de fracassado. Você não deve participar de nenhum projeto que tenha a ver com o reino de Deus, porque isso é fracasso. E aqui, Jesus mostra com a confirmação de Deus que oferecer a vida por amor é um caminho de glorificação da vida. Um caminho de glorificação da vida. E assim a gente compreende que quando Jesus anuncia o reino e quando ele diz para os discípulos anunciarem o reino e quando ele nos convida para anunciar o reino, olhando para a cruz, nós estamos num caminho onde a glorificação da vida, ela certamente acontecerá. Porque aconteceu com Cristo. Ele não foi glorificado não para humilhar ninguém, mas para mostrar que esse é o caminho certo. Então que Deus possa nos abençoar ao olharmos para a cruz, percebermos que a vida imitando Ele é uma vida que faz sentido e que nos coloca num caminho onde a humanização ela acontecerá sim. Que assim Ele nos abençoe e continue nos guiando. Amém.